Espanha e França vão fazer um duelo que claramente podia ser uma final de Copa do Mundo. Uma equipe que gosta da posse, gosta de aproveitar os espaços causados pela troca de passes, e a outra que ataca muito bem o espaço com velocidade e com trocas de posições entre Doué, Mbappé, Olise e Dembélé. França e Espanha vão para uma análise sobre as duas seleções que vão decidir o primeiro finalista da Copa do Mundo 2026. Mas eu sou o Gabriel Cirilo, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para mais vídeos assim, mais conteúdo de análises táticas. Hoje a gente está vivendo a Copa do Mundo, depois a gente vai voltar para a rotina de Campeonato Brasileiro, de Copa Libertadores, Copa do Brasil e outras análises vão surgir. Mas para isso, já peço também que você me siga nas redes vizinhas, que eu vou deixar aqui na descrição e aqui na tela, fechou? Vamos lá para a análise. Bom, aqui no Tactical Board a gente vai começar pela França, que foi a primeira a se classificar para essa semifinal. O time base são aqueles jogadores que todos nós conhecemos. Maina no gol, Condé, um zagueiro barra lateral, fazendo a lateral direita, o Upamecano e Saliba na dupla de zaga, Dinha na lateral esquerda, a dupla de volantes com Koné e Rabiot, e os quatro da frente extremamente importantes, habilidosos e que com certeza vão gerar e já estão gerando uma dor de cabeça no Luiz de la Fuente. Dembélé do lado esquerdo, Dembélé do lado direito, Doué do lado esquerdo, Olise mais centralizado, mas podendo flutuar, o que a gente vai falar já já, e Mbappé na frente como referência. Porém, existem algumas dinâmicas que provocam as chances que tanto a França vem tendo durante a Copa. A França tem 59% de posse de bola por jogo, por partida. A Espanha tem mais de 60%. Nas minhas anotações, 66% de posse de bola por jogo. E, além disso, é uma seleção que só não teve mais posse que Marrocos em seus jogos na Copa do Mundo. Mas algumas dinâmicas que eu vou mostrar para vocês quando a França tem a bola. Primeira delas, o Olise, ele lembra um pouco até o Odegaard contra o Brasil em questão de função e durante a Copa. Ele é um jogador muito flutuável, podemos dizer assim, não é um jogador fixo, ou seja, você vai ver ele podendo vir buscar uma bola aqui atrás para ajudar na saída, para dar mais qualidade, ou no momento de 3 contra 3, onde a marcação pode subir, ele pode ser o quarto homem que pode gerar essa superioridade e o escape para a França poder progredir no campo de ataque. Pode cair pelo lado direito, se ele cai pelo centro, consequentemente o Mbappé vai abrir para um dos lados. A gente sabe que o Mbappé desse lado esquerdo, partindo para o meio, é muito forte, porque ele tem aquela chapada no ângulo, tem aquela chapada rasteira, onde já fez gol contra a Suécia, agora também contra Marrocos. É um jogador muito letal nesse puxar para dentro e bater. Então o Olise é um cara que vai dar uma dinâmica muito importante no ataque. Ele pode também, em alguns momentos que eu vou mostrar já já, do lado direito, o Koundé tem o Dembélé mais aberto, o Koundé costuma passar e adentrar nesse espaço da área. Por quê? Um exemplo que eu vou mostrar para vocês melhor com o time da Espanha. Mas se eu tenho o zagueiro, o lateral e o volante fechando, consequentemente vai ter que ter um e mais um para fechar no Mbappé, porque se ele se livra do primeiro, alguém tem que estar cobrindo esse lado. O Koundé, ele se torna uma linha de passe para a bola vir do Dembélé pro Koundé, e aí pode vir um cruzamento, ou, além de oferecer linha de passe, ele também vira uma opção para cabeceio. Dembélé vai cruzar, eu tenho o Koundé. E aonde que eu falo que entra o Olise? A gente pode ver uma situação 3 contra 2. O Olise, ele pode cair desse lado e aí você tem o Koné para cobrir. Ou seja, é um jogador que agrega demais para a França quando a equipe tem a bola no pé. É um jogador que, além de dar opção, causa preocupação pelas suas características de habilidade, pelas suas características de ser um jogador imprevisível. Porque quando você tem um time completamente entrosado, que consegue captar a mensagem do treinador, da estratégia e da tática com ótimos jogadores, você se torna uma equipe previsível e imprevisível. Por quê? Porque você é previsível, porque você sabe os movimentos que você tem que fazer de acordo com o que o seu treinador quer. E imprevisível para os adversários. Porque se você tem Olise e Dembélé, você tem mais do que uma opção do que fazer. Você tem o Koundé, você tem o Mbappé podendo receber na entrelinha, onde ele costuma ficar. Uma tabela Dembélé, Olise, Mbappé com a defesa afundada, porque o Koundé vai ter que puxar os zagueiros para trás. Você pode ter um Doué chegando, com o Digne apoiando e o Rabiot fechando o espaço da lateral, também sendo um homem para
defender. Ou seja, é uma equipe imprevisível pelos jogadores que tem, pelo entrosamento que tem. Muito por causa desses movimentos do Olise, que são, no final, movimentos de apoio. Movimentos de quem vai te dar um desafogo em situações de pressão, ok? E, além desse movimento do Koundé, a gente também pode ter uma variação dele, sendo o Koundé ser o lateral, o Dembélé podendo espetar ou podendo receber essa bola mais aberto. Ou seja, é uma seleção com muitas variações. Se o lateral sobe, o volante fecha. Se o ponta vira meia, aí ó, eu tenho já um triângulo aqui, Koundé, Dembélé, Koné. O Mbappé na entrelinha flutuando, Doué podendo chegar, ou foi aquilo que eu disse, se o Olise gera opção no meio, o Mbappé abre, o Mbappé tem a chapada, o Doué é extremamente perigoso, costuma também levar os adversários para a linha de fundo, pode ter um Digne, pode ter o Rabiot, pode ter o Mbappé, ou também o Olise podendo flutuar, ou seja, uma seleção bastante imprevisível para o adversário. Defendendo, a França me pareceu muito nesse 4-4-1-1, um 4-4-2, tendo Olise e Mbappé, mas sempre lembrando, o lado direito, a gente tem praticamente um zagueiro que se acostumou a jogar nessa posição. E a minha principal dúvida é, com Yamal, com Baena, qual será ou quais serão as funções do Dembélé e do Doué sem a bola? Porque, ao mesmo tempo, eu não posso tirar muitas as características ofensivas deles. Porém, o lado do Yamal é o lado do Doué e do Digne. Não é um lado tão forte como tem o Koundé aqui. Ou seja, qual será o nível da cobertura? Como que eu vou fazer? Marcação individual? Ou eu vou puxar o Rabiot para cá e eu fecho aqui esse corredor com o Doué para tentar tirar essa linha de passe para o meio? Consequentemente, vou ter que balançar, vou ter que vir com mais jogadores. E aí, essa é minha grande dúvida sobre o papel dos pontas defensivamente nesse jogo. Principalmente com o Yamal. Não que o Baena não seja perigoso, porque já fez gol nessa Copa e também tem outras funções que eu vou mostrar já já para vocês. Porém, qual será a função do Doué tendo o Yamal? E óbvio, não pode deixar o Yamal no 1 contra 1. Você sempre tem que ter alguma sobra como contra um jogador com as habilidades e da importância dele. Do lado da Espanha, a gente tem o Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella. Aí, uma trinca de meia, mas não é aqueles meias mais juntos. São de acordo com a altura e as suas funções, porque o 5 é o Rodri, aquele volantão que pode vir a virar um terceiro zagueiro quando o time afunda para defender. O Fabian, que é aquele 8 para conectar mais os setores, também podendo participar e pisar na área, como fez contra a Bélgica, e assim foi o primeiro gol vindo de um rebote. Dani Olmo, um 10, podendo jogar mais próximo ao Oyarzabal ou do Yamal. Alex Baena, o Yamal, e o Oyarzabal, que é mais um falso 9 no espaço da entrelinha, mas que em alguns momentos vai tentar buscar a profundidade, que eu já vou mostrar aqui no campinho para vocês, uma seleção contra a outra. Alguns movimentos que vão ser importantes e já são característicos dessa equipe da Espanha. Quando a Espanha começa a progredir, a gente pode ter um Olmo próximo ao Oyarzabal, mas caindo para ajudar o Yamal, porque a bola que pode vir de Cubarsí, que tem qualidade para dar esse passe vertical para vir de Yamal, para vir de Olmo para Yamal, e aí o Yamal pode ter 1 contra 1, podendo levar a profundidade, podendo puxar para o meio, ou a gente pode ter a dobra Pedro Porro e Yamal, que é assim que saiu o primeiro gol contra a Bélgica do Fabian, que é uma tabela de Yamal com Pedro Porro, vem bola na área, finalização, rebote, e aí você tem o Fabian pisando. Ou seja, as dinâmicas, Cubarsí, Olmo e Yamal, ou Yamal, Olmo e Pedro Porro, são características dessa equipe. Do outro lado, o que costuma muito acontecer? O Alex Baena cair para o meio e liberar o corredor para o Cucurella atacar, porque o Cucurella é um lateral que tem também as características ofensivas, além de também defender bem. E aí, como que a equipe pode ter presença na frente? Fabian fechando o lado, fechando o corredor, o Rodri sendo esse terceiro cara da zaga, esse terceiro homem para poder gerar uma cobertura caso perca uma primeira bola aqui e também mais um homem na defesa. O Baena puxando para o meio, consequentemente mais um homem na entrelinha, ou podendo também espetar se o Cucurella acabar parando, dando break para cá. Fabian podendo pisar se a bola vir da direita para o meio, podendo ter mais uma presença. O Dani Olmo
vai ser um homem que vai ajudar o Yamal, e o Oyarzabal é aquele cara que a gente não vê tanto no jogo, talvez num contra um e tal, porque ele vem na entrelinha, ele vem para tentar aproveitar o espaço deixado, ou agir aqui ou buscar profundidade, porque se ele busca profundidade, ele afunda a defesa e libera espaço para mais jogadores aqui. Ou seja, Fabian, Rodri, Cubarsí com o passe muito bem de qualidade, muito bem qualitativo. A gente tem as dinâmicas Yamal, Olmo, Cubarsí ou Pedro, Porro, Olmo e Yamal. Do outro lado, a gente tem o Baena puxando para o meio para o Cucurella ultrapassar, e aí é aquilo que eu digo. A partir do momento que a bola começa a descer tanto para a linha de fundo, quem faz a própria linha do impedimento é a bola, porque a defesa vai ter que afundar. E aí, a Espanha pode aproveitar, como já aproveitou nesse Mundial, as oportunidades. Além disso, eu não sei se vocês perceberam no desenho que a Espanha costuma colocar mais homens no corredor, no setor da bola, para você gerar essa superioridade, coisa que a França também costuma fazer. Lado esquerdo com Doué, com Digne, com Rabiot, e o Olise sendo esse quarto homem para você ter superioridade. A Espanha não é tão diferente, claro, de outras maneiras, mas a ideia de ter mais homens no setor da bola é a mesma. Você poder ter mais jogadores para poder sair da situação e, consequentemente, buscar o outro lado livre. Quem está do outro lado, Yamal. Quem pode estar desse outro lado da França, se eu estou falando do lado esquerdo, do lado direito é o Dembélé. Ou, se em algum momento o Dembélé centralizar e abrir o Olise, é o Olise que vai estar nessa posição. Ou seja, essa dinâmica de ter 1, 2, 3, um quarto que pode cair para abrir espaço para o Dani Olmo ou para o Yamal, 4 jogadores contra 3 ou 4 contra 4, mas você tem 4 jogadores ofensivos em melhores posições sem muita pressão, é uma superioridade do mesmo jeito. É a superioridade técnica, é a superioridade posicional de espaço. Ou seja, a França vai rodar a bola, a Espanha vai rodar a bola, ela vai tentar envolver, vai buscar cansar o adversário para quando aparecer o espaço, os jogadores fazerem a leitura de sair de fora para dentro, de acontecer uma ultrapassagem, atacar a profundidade e, consequentemente, uma jogada perigosa sair. Por outro lado, uma coisa que eu gostaria de deixar anotado para vocês é um pouco da exposição que a Espanha tem no momento que pode perder a bola. Uma ideia: Porro passa, o Yamal segura, eu tenho o Dani Olmo, tenho o Oyarzabal. Obviamente, consequentemente, eu estou fazendo já a linha de 3 para eu ter amplitude com os laterais, mas do outro lado está o Mbappé, do outro lado está o Dembélé, do outro lado está o Doué, ou seja, jogadores rápidos. É um ponto de se tomar cuidado. Óbvio, eu venho estudando cada dia mais, não sou nenhum expert, mas eu estou tentando imaginar e tentar passar para vocês essa ideia de vou subir muito, vou arriscar, vou buscar, porque ao mesmo tempo que a Espanha pode sofrer exposição, é uma arma muito forte que ela tem de ataque. Ou seja, se a França faz um jogo de cobertura, talvez a Espanha tenha que ter ainda mais cuidado com o seu próprio jogo de cobertura, que a gente vai mostrar aqui no campinho com as duas equipes. Bom, a gente está com os dois times aqui posicionados. Lembrando que no jogo contra a Bélgica, o Yamal teve muita liberdade para flutuar, para gerar dúvida, para você tentar ter um peso maior aqui e, consequentemente, maior preocupação. Ou seja, o Yamal ele pode flutuar no campo, ao invés de ficar preso a um lado. E, olhando agora como os dois estão perfilados, é óbvio que durante a partida vai acabar mudando, só que marcar a Espanha individualmente talvez possa ser um problema, porque a gente pode ter movimentos que pode atrair a marcação, você cansar e aí sair o lançamento. Talvez uma marcação por zona seja um pouco mais forte num jogo contra a Espanha. Porém, as dinâmicas que eu falei para vocês dos lados, começando pela França, talvez a gente veja muito esse embate, Dembélé e Cucurella. E aí você tem o Koundé descendo, tem o Koné fechando, tem o Mbappé na entrelinha, posso ter o Olise flutuando, Doué aberto, Rabiot dando opção de passe, Digne tentando gerar essa superioridade aqui para caso recue eu tenho 1, 2, 3 contra 1 ou 2. Talvez, será que o Yamal vai acabar recuando? Será que essa função defensiva vai caber mais para o Baena? Ou mesmo o Rodri faz a linha de 5 que ele fez contra a Bélgica, Cucurella, Laporte, Rodri, Cubarsí, Paul,
com o Baena mais baixo, e aí você vai ter que abaixar as linhas, podendo defender dessa forma, com os dois zagueiros mais avançados, que a gente já viu muito no campo do Marrocos. Só que, acima de tudo, esse talvez seja o primeiro duelo que a França vai ser colocada à prova nessa Copa do Mundo, em questões de não ter o protagonismo do jogo, e isso não é culpa dela, é em questão de chaveamento, porque ela pega um grupo com Senegal, Iraque e Noruega. A Noruega meteu o time reserva, contra a Suécia ela foi superior, contra o Paraguai ela foi superior, e também contra Marrocos. Marrocos teve os melhores momentos do jogo contra a França, quando a equipe teve encaixes de pressão, subidas de pressão mal organizados. O que é essa subida de pressão mal organizada? Um exemplo, se o Doué faz a pressão, só que o time ainda não percebe que eu vou ter que fazer essa pressão, é uma pressão atrasada. Se eu atraso, eu acelero a troca de passe. Eu vou pressionar, consequentemente, eu acelero a troca de passe do adversário. Porém, se essa pressão não for bem feita, ele sai com mais facilidade, porque Doué para pôr o Porro solta no Yamal, o Digne vai chegar atrasado. O Yamal pode ter a opção de sair pelo corredor, de tocar no Oyarzabal para uma tabela, e aí a França pode se complicar. Ou seja, as subidas de pressão mal feitas, não dizer mal feita, mas a subida de pressão que ela não foi combinada pode gerar esses problemas, porque a Espanha não tem problema em sair no jogo curto, não tem problema na troca de passe, e ela tem homens de velocidade. O Baena é um homem de velocidade, o Yamal é um homem de velocidade, e também a gente tem que lembrar do Nico Williams, que no momento de os jogadores já começam a cansar, ele pode entrar e dar um desequilíbrio para a equipe. Mas o que eu disse de Doué, Mbappé, Koundé passando, e se eu tenho o Dembélé, eu tenho que ter mais um. Então provavelmente pode ser o Baena que faça essa dobra, com o Fabian tentando fechar a linha de passe para o meio. E aí, o que eu posso ter? Koné chegando, ou se afundar muito e o Fabian conseguir ser atraído pelo Koné, eu tenho Olise e Mbappé na entrelinha. E aí, meu amigo, pode vir. São momentos que são decisivos numa partida. Momentos que podem levar a França para uma final de Copa do Mundo, porque você tem jogadores de um calibre de qualidade altíssimo, podendo bater para o gol. E aí aquela coisa, balançar, achar o jogador do outro lado. E pelo lado da Espanha, o que a gente pode falar? Pensando na recomposição da França, Pamecano, Saliba, Koundé, Digne, os dois volantes. O Koné, ele é mais marcador que o Rabiot, tá certo? Qual que também pode ser o papel do Dembélé, o papel do Doué? Será que eles vão ter que apoiar muito defensivamente? Porque você tem jogadores de ambas as equipes muito fortes na velocidade, no contra-ataque. E agora que eu falo, Baena puxa por meio, posso levar o Koundé, e quem acompanha o Cucurella segue a função do Dembélé? Ou você deixa o Pamecano e o Koné tentando fechar esse lado, compacto mais o time aqui e faço a dobra. Deixa o Dembélé um pouco mais solto pro contra-ataque, faço Koundé, Cucurella, Pamecano, Koné, tentar fazer um 3 contra 2, mas eu tenho que lembrar que o Fabian vai vir para igualar, ou seja, um perde pressiona muito forte, pode trazer o Dembélé para a área. E aí eu vou ter o Oyarzabal também atuando na entrelinha. O Dani Olmo, em algum momento, ele também vai chegar na entrelinha, porque ele vai tentar sair para receber esse passe do Cubarsí, que tem muita qualidade, e eu vou ter o Yamal aberto, vou ter o Pedro Porro podendo fazer a ultrapassagem desse lado também, podendo dar opção pro Yamal ter como jogar, ter o espaço, porque a Espanha gosta desse canto, a Espanha gosta de afundar a defesa do adversário e achar espaço aqui, ó, nas costas do zagueiro, com o Oyarzabal, com o Dani Olmo, com o Baena, o Fabian pisando. Ou seja, vai ser um jogo de xadrez, vai ser um jogo de muitos desafios de como que eu vou talvez defender meus lados, vou ter que sacrificar um pouco da força ofensiva do meu time, ou posso fazer disso uma força de recuperar, sair com o Dembélé, sair com o Doué, e você tem também o Yamal do outro lado, porque a gente tem jogadores muito fortes de ambas as equipes, com consciência tática, com consciência de espaço e ainda mais habilidosos, o que pode deixar essa final ainda mais especial para uma Copa do Mundo, lembrando que eles se enfrentaram na Euro pela semifinal de 24, 2-1 para a Espanha e um 5-4 na Nations League, para a mesma Espanha. E por fim, eu gostaria de mostrar para vocês um movimento que aconteceu muito no jogo entre Bélgica e Espanha,
onde para você conseguir ganhar espaço, que a Espanha tentou ganhar espaço, muitas vezes era nesse momento aqui, ó. Vou mostrar para vocês, só vou reposicionar melhor aqui os jogadores, para também não ficar uma bagunça. Mas nós tínhamos o Trossard por esse lado direito, que também descia para uma linha de 5 para ser solidário e ajudar para fechar o Cucurella. Ele subindo, arrastando o Cucurella para poder vir o De Ketelaere aproveitar esse espaço contra o Laporte, que é um zagueiro, se a gente pensar em velocidade, idade, já não do mesmo jeito que o Kubarsi, que é novo. Então, vou gerar esse espaço, vou tentar aproveitar. E para o Mbappé atacar a profundidade de velocidade é lindo, para ele é perfeito. Ou, se eu não quero que o Dembélé caia para esse lado, suba porque ele também é muito rápido, o Olise pode fazer essa função. Porém, consequentemente, o Baena vai ter que baixar para ajudar. Ou seja, pode ser que o Baena seja esse cara que vai fazer a dobra com o Cucurella para tentar frear esse ataque. Porque o Olise vai flutuar. O Dembélé pode ficar mais fixo, mais aberto. Mbappé na entrelinha, do meio do lado esquerdo. Ou seja, um jogo de cooperação num jogo de xadrez numa Copa do Mundo. Então é isso. Espero ter mostrado para vocês alguns pontos fortes e fracos da França, da Espanha, o que pode ser aproveitado, o que tem a ser tomar cuidado pelas duas equipes, coberturas, movimentos para poder atrair marcador e aproveitar esse espaço, consequentemente jogadores do lado da bola para você poder atrair a marcação do mesmo jeito e tentar inverter, porque são dois times com pontas rápidos, Dembélé e Yamal do lado direito nas respectivas equipes, ou seja, um grande jogo da semifinal. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Como eu disse no começo do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você gostou também, apoie com o sininho e as redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição, fechou? Valeu e até a próxima!